Bom, então vamos lá. A gente vai falar sobre registro de medicamento. Então, dentro disso aqui, a gente vai ver toda a norma, que hoje regulamenta uma norma sanitária também, né? Que regulamenta o registro de medicamento no Brasil. Então, primeira coisa, eu vou fazer um breve histórico para vocês de como é que surgiu essas leis e os decretos relacionados a essa regulamentação de insumos farmacêuticos, de cosméticos, saneante e produtos. Então, a primeira lei que surgiu foi a Lei 6360, de setembro de 1976, que ela dispõe sobre a vigilância a que ficam sujeitos os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Então, em 76 que começou essa regulamentação sanitária aqui no país. Em 1999, com a Lei 9782, foi definido o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Foi quando se criou a Vigilância Sanitária, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essa lei, a 9782, foi quando instituiu, porque até então, esse sistema de vigilância sanitária, ele funcionava dentro do Ministério da Saúde. Apesar de que a Anvisa, hoje, também ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Tanto é que quando a gente vê os medicamentos, a gente vê nas embalagens o quê? Que os medicamentos, põe lá, é registro de medicamentos, né? Assim, registro Ministério da Saúde. Você não vê registro Anvisa, tem registro MS, né? Então, querendo ou não, a Anvisa ela é vinculada ao Ministério da Saúde, mas ela é uma autarquia independente, ela tem gerência própria. Então, quando foi em 1999 também, surgiu logo em seguida, depois da criação da Anvisa, a Lei 9787, que altera a Lei 96360, e que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e da outras providências. Então, pensa bem, antes só existia o medicamento novo. O novo, quando a gente fala o novo, é o medicamento primeiro que surgiu no país. Então, por exemplo, o paracetamol, o primeiro que surgiu no Brasil foi o Tilenol. Então, o Tilenol foi o novo. Tanto é que hoje ele é o referência, ele é o de marca. Então, se você quiser fazer um similar ao Tilenol, você vai ter o Tilenol como referência. Então, quando se surgiu o genérico, foi bom porque ampliou o acesso. Não sei se vocês lembram, mas quando vocês viram a disciplina, eu não sei se é gestão, políticas públicas, aí vocês veem lá, a Lei 8080, que criou o Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Medicamento, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Então, você vê dentro da PNM, que é a Política Nacional de Medicamento, que uma das diretrizes da PNM é exatamente ampliar o acesso. Então, o genérico veio para cumprir uma política. Porque, querendo ou não, o genérico, ele por não ter um nome fantasia, a gente vende ele pelo nome genérico da droga, né? Você não faz marketing. Então, o genérico, ele sai mais barato do que o de marca, né? Mas é tão bom quanto. E você pode ver que isso faz com que quem não tem acesso aos medicamentos pelo SUS, vamos dizer, classe média baixa, classe média, né? Você consegue comprar na farmácia um genérico, né? Então, o genérico foi instituído nesse intuito, de ampliar o acesso à população do medicamento. Então, quando surgiu a Anvisa, logo que foi montada, a Anvisa pegou todas as normas, que no caso era da Secretaria de Vigilância Sanitária, e fez atualizações. Tanto é que em 2003, em um só dia, saiu 32 normas referentes à indústria farmacêutica. O único inconveniente dessa enxurrada de normas na época foi porque a Anvisa ela começou a regulamentar de trás para frente. Ela começou a regulamentar a indústria farmacêutica, agora que ela está mais em cima da indústria farmacêutica. Então, pensa bem, se a Anvisa me diz que eu tenho que cumprir bolsa para fabricação, que eu tenho que garantir a qualidade do produto que eu estou dando, que eu estou colocando no mercado para os pacientes, ela tem que me garantir que a matéria-prima que eu vou adquirir no mercado, ela também é de qualidade. Pensa só, a indústria farmacêutica, como eu falei para vocês, não é uma indústria de transformação?
Então, se ela é uma indústria de transformação e a gente tem que trabalhar com qualidade desde o início, a gente tem que ter a matéria-prima, material de embalagem de qualidade. Então, como é que a gente poderia regulamentar o fim da cadeia sem regulamentar o início, né? Então, isso fica complicado. Foi bem complicado no início, hoje não, porque agora até que antigamente não tinha nem registro de insumo, não existia, eles não tinham esse controle do que entrava no país, se era de qualidade, se não é. Então, isso aí foi muito difícil para a indústria na época, lá nos meados do ano 2000. Então, a ideia dessas atualizações foi no intuito de quê? Ampliar o acesso, informatizar e desburocratizar, porque isso gerava pilhas e pilhas de documentos. Isso ficava lá nas mesas lá dos técnicos que avaliam os processos, e aquilo ficava uma pilha sem conseguir andar andamento esse processo. Monitorar a qualidade, obviamente, que com essas normas a gente faz com que o produto que saia no mercado saia com melhor qualidade, né, a qualidade garantida. Melhorar as bulas, você vê que hoje em dia as bulas, elas são, você tem a bula padrão do referência, se você quiser fazer um similar, um genérico daquele seu referência, você tem que fazer uma bula igual ou melhor do que o referência. E hoje em dia a gente tem as bulas para o profissional, as bulas para o paciente, né? Então, melhorou as bulas, evitou as falsas propagandas, porque também, porque vocês não pegaram essa época, porque hoje em dia você não vê propaganda de medicamento, mas tinha propaganda de medicamento, cada coisa absurda que você via na televisão. Hoje em dia é proibido, você não pode fazer isso. Mas você via até uma atriz, agora eu esqueci o nome dela, mas ela fazia uma propaganda dizendo que a pele dela era linda e maravilhosa porque ela tomava lactopurga. Então, assim, tinha umas propagandas que induziam as pessoas a tomar medicamento, né? Então, isso hoje em dia foi proibido também. E repreender as falsificações. Hoje em dia a gente vê que nas embalagens tem aquele selo, que se você romper, você não consegue grudar de novo. As embalagens, se você passar uma moeda, você vê a logomarca da indústria. Então, tudo foi feito na tentativa mesmo de evitar falsificações. Então, tá bom. Então, você vai dizer assim, professora, eu quero registrar um produto que eu desenvolvi. Aí eu vou perguntar, tá, qual categoria? Você quer registrar ele como genérico, como similar, como novo ou inovador? Fitoterápico, homeopático industrializado? Porque cada categoria vai ter normas específicas, de rotulagem, de bula, guias para a realização do estudo de estabilidade, estudos de bioequivalência, biodisponibilidade, estudo de equivalência de bioequivalência, né? Notificação de lotes pilotos. Então, além dessa norma, que a gente vai ver agora, a gente tem umas normas que são RS, que é que a gente vai ver uma RDC, mas existem as RS. As RS são normas específicas, que aí você vai ter como fazer uma rotulagem, como se fazer uma bula, você tem essas normas, tá? Então, primeira coisa, é você saber qual categoria. Então, vamos lá. Como a gente quer detalhar aqui sobre RDC de genérico, novos e similares, a gente vai detalhar a RDC 200 de 2017. Então, essa norma, ela dispõe sobre os critérios para a concessão e renovação do registro de medicamentos com princípio ativo sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares. Então, essa norma, tanto a gente vai ver quando for o medicamento novo, sintético ou semissintético, genérico e similares, ok? Então, qual é a abrangência dessa norma? Este regulamento se aplica a todos os medicamentos com princípio ativo sintéticos e semissintéticos, classificados como novos, genéricos e similares, com exceção dos regidos por legislação específica. Toda norma, quando vocês forem olhar, toda norma tem um glossário. Qualquer resolução que vocês olharem da Anvisa, ele sempre vem com um glossário dizendo o que é cada termo técnico que ela utiliza na norma. Então, dentro dessa norma, ela diz o seguinte, que o medicamento genérico, ele é o quê? É um medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária, ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB, ou, na sua ausência, pela DCI.
Então, essa definição, ela também está naquela lei que criou o genérico, que foi de 99. Então, o medicamento genérico, pelo que a gente sabe, ele vem com esse Gzinho, ele adota o nome genérico da droga, né? E ele não é passível de ter propaganda. Você não pode fazer propaganda. Por exemplo, Tilenol, o nome Tilenol, entendeu? Não tem um nome de marca. Ele leva o nome genérico. E outra coisa, quando a gente falar em DCB, é a denominação comum brasileira. Quem tiver curiosidade, ir na página da Anvisa, na aba da farmacopeia brasileira, que você tem a lista das denominações comum brasileira. E isso é bem interessante, gente, uma coisa que a gente não faz e que deveria fazer, nós que somos estudantes de farmácia, é começar a adotar o nome das drogas pela DCB. Porque, por exemplo, você às vezes fica na dúvida se é nimesulide ou nimesolida. Vai lá na DCB olhar. Então, às vezes, a tradução vem meio atrapalhada e termina que não fica harmonizada no país todo. Então, tem hoje em dia as DCBs. Surgiu um medicamento novo, uma droga nova, primeira coisa que você tem que comunicar à Anvisa qual será a DCB, certo? Então, vamos ver se a gente se atenta. Quando vocês começarem a escrever TCC, artigo, o que for, contanto que não seja o artigo em inglês, né? Congresso, o que for, atentar pela DCB. Se, por um acaso, esse ativo não estiver na DCB, você pode até utilizar a DCI. Só que a gente vai ver aqui na norma que a DCI seria a denominação comum internacional. Mas aí, no caso aqui na norma, eles já pedem que você solicite a Anvisa a inclusão na DCB. Aí, o medicamento similar. O medicamento similar, você já vê que ele tem uma marca. Ele já tem o Decadron, é um nome de marca. Ele não é o nome da droga, né? Então, o similar é aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo, validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por um nome comercial ou marca. Então, a gente vai ver também que na hora de você criar essa marca, você também tem que ver se lá na patente já não existe essa marca. Então, isso aí você também tem que buscar se isso já não está registrado, né, a marca. Então, olha só. Oi. Licença, eu tenho uma dúvida, assim, que eu tenho em relação a essa intercambiabilidade. Por exemplo, no caso do similar, ele não é intercambiável com o de referência, só pela mudança, no caso do tamanho, na rotulagem, isso? Na realidade, é o seguinte, pela norma, o que é intercambiável é o genérico. Certo. Quando a gente chegar mais lá na frente, você vai entender. É porque o genérico, na hora que você faz o teste de bioequivalência, você comprova que ele realmente é bioequivalente. Entende? Você pode trocar um pelo outro. Mas o similar, por mais que ele passe por teste de biodisponibilidade, não necessariamente ele é bioequivalente. Ele pode ser biodisponível, mas ele não ser equivalente mesmo ao de marca. Você vai entender isso melhor no decorrer da aula. Se tu não entender daqui para o final, aí tu me fala. Tá bom. Tá bom? Sim. Então tá, então o similar a gente vê que tem que ser o mesmo princípio ativo, a mesma concentração, mesma forma farmacêutica, mesma via de administração e posologia, né? Então a gente vê que ele tem que ser igualzinho ao outro, só que você nunca vai conseguir fazer uma cópia tal qual o outro. Então, um recipiente ou outro você vai modificar, né? A forma do produto, às vezes o comprimido ele é cilíndrico, ele é, como é que diz, circular, e o seu comprimido vai ser oblongo. Então, vai diferenciar pouca coisa, mas contanto que vai precisar fazer, de qualquer maneira, biodisponibilidade depois. E quando o medicamento é novo ou inovador? O medicamento novo é quando o medicamento com insumo farmacêutico ativo, o IFA, é novo no país. Então, a gente considera novo que ele seja o primeiro no país, certo? Então, ele vai ser o referência. E o medicamento inovador, ele é um medicamento que houve uma inovação incremental.
com desenvolvimento e melhorias em relação ao medicamento já registrado no país, incluindo novos sais, isômeros ou mistura de isômeros, ésteres ou éteres de moléculas anteriormente registradas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, bem grosseiro. Eritromicina. Você já tinha o estolato de eritromicina. Aí você fez um sal novo, um éster novo. Aí você fez um estearato de eritromicina. Você fez uma incrementação, certo? Só uma melhoria só ali de um sal. Mas era uma droga que já existia. Então, ele vai ser um medicamento novo. Porque a gente vai ver, quando eu fizer a aula de desenvolvimento, isômeros têm de biodisponibilidades diferentes, se for sais diferentes, tem comportamento até para obter comprimidos de maneiras diferentes. Então, modificou qualquer característica da molécula, você interfere nas propriedades físicas, de solubilidade, de permeabilidade. Então, se você fez uma modificação em cima de uma molécula que já existia, é uma incrementação. Então, ele é um inovador, ele não é um novo, tá bom? Então, bora começar a detalhar a norma. Então, essa norma que faz essa regulamentação para registro de medicamento novo, genérico e similar, ela é RDC 200 de 2017. Então, o que é que ela fala do medicamento novo? Todos os estudos clínicos conduzidos em território nacional para fins de registro devem seguir a legislação específica vigente para a pesquisa clínica. Eu falei para vocês, quem viu lá o vídeo de pesquisa e desenvolvimento, todo medicamento vai ter que fazer os estudos clínicos. Como a gente está aqui falando do medicamento novo, você vai fazer pesquisa clínica, certo? Então, o solicitante do registro deverá solicitar para a farmacopeia a inclusão do IFA e recipiente na lista de denominação comum brasileira, DCB, caso esse ainda não esteja presente na lista. Como eu falei para vocês, se não tiver na DCB, você vai ter que solicitar a farmacopeia. E do genérico e similar? Como você está querendo fazer um genérico ou um similar, você vai ter que consultar a lista de medicamento de referência. Você vai saber, você quer fazer um genérico ou um similar. De qualquer maneira, o genérico similar, ele é uma cópia de um produto que já existiu, que já existem. Então, você vai ter que saber quem é a sua cópia. Você vai copiar quem? Você vai ver na lista lá. Porque, às vezes, você pode olhar lá, por exemplo, o Tilenol, ele é uma referência para um monte de paracetamol. Mas tem alguns paracetamol que não existem no Tilenol. Aí vai ser outra marca. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O Tilenol bebê, ele é suspensão. Lembra que a gente viu que tem que ser a mesma forma farmacêutica para ser similar. O Tilenol bebê, ele é uma suspensão de paracetamol, 100 miligramas por ml. Aí você quer fazer um paracetamol, solução, 100 miligramas por ml. Então, você não vai achar dentro do Tilenol bebê uma solução. Você vai achar a suspensão. Então, você vai ter que ver dentro do referências, da lista de referências, quem tem a forma farmacêutica na dosagem que você quer, tá? Então, isso significa que nem sempre o novo se tornou o inovador, tá bom? Então, vocês têm que sempre ir lá na lista de referência. Na ausência desse, se você não achar, ó, para verificar se há medicamento de referência eleito na concentração e forma farmacêutica para o medicamento que se pretende registrar. Na ausência deste, protocolar junto à Anvisa solicitação de eleição do medicamento de referência, conforme a legislação vigente. Outra coisa, gente, quando saiu essas normas, que as primeiras normas que fazia exigia de se fazer teste de biodisponibilidade, foi 2004. O que acontecia? Só existia no mercado similar ou de marca. Existia, para vocês terem uma ideia, existia similar, que não existia nem a marca. Fizeram similar de produtos que nem existiam referência. Então, existia um monte de similar no mercado que não tinha nenhuma referência. Eu lembro que porque lá no... Eu estou dando esse exemplo do Tilenol, eu lembro porque a gente tinha o Tilenol, o paracetamol, gotas, que a gente achava que o referência era o Tilenol, e desde que quando a gente foi ver que o nosso Tilenol, aliás, o nosso paracetamol, ele era solução oral, 200 miligramas por ml. E lá, para
o Tilenol mesmo, se eu não me engano, era 100 miligramas por ml. Existia uma diferença da dosagem. Então, a gente tinha um similar de um produto que nem existia referência. Então, assim, por isso que foi regulamentando, é por isso que até hoje a gente às vezes diz, não, o similar não funciona, o similar não presta. É porque, realmente, quando saiu essas normas, o similar ele não tinha isso. Mas, desde 2014, todos os similares já passaram por teste de biodisponibilidade. Obviamente que essa norma foi adequando os similares que já estavam no mercado paulatinamente. Até quando chegou em 2014, que todos tinham que ter. Então, foi 10 anos até regulamentar e fazer com que todos fizessem. Quem não conseguiu fazer, caducou o registro. Mas, de qualquer maneira, todo similar hoje em dia também passa por teste de biodisponibilidade. Professora? Oi. Uma dúvida. Quando o registro do medicamento ele fica caduco, o que significa? Caduco é que já você perdeu. Se você quiser comercializar ele de novo, você vai ter que fazer novo registro. Aí, no caso, ele já saiu do mercado, né? Às vezes não, ou ele viu? ainda pode estar? O certo era não estar. Mas, não sei se a Anvisa tem perna para controlar isso, mas fatalmente, se caducou é porque a empresa não teve interesse em renovar. Lá no final, nos últimos slides, a gente fala sobre renovação. Aí vocês vão entender, porque esse registro, você obtém um registro por 10 anos. Antes era 5. Uma norma que foi modificada esse ano, ou foi o ano passado? Acho que foi o ano passado. Ele ampliou esse prazo para 10 anos. Então, quando for lá para o 9º ano, a empresa tem que solicitar a renovação. A renovação, ela não é automática, você tem que ir apresentando documentos. Aí, por isso que caduca, a Anvisa sabe quando caduca e a empresa também. Então, bora lá. Obrigada. De nada. Aí, aqui, ó, o medicamento inovador. Todos os estudos clínicos conduzidos em território nacional para fins de registro devem seguir a legislação vigente para pesquisa clínica. Então, tem as normas vigentes para pesquisa clínica, tem as RDCs de pesquisa clínica. E para isso você vai ter que ver os centros de equivalência e bioequivalência, os centros de pesquisa clínica, né, que aqui no caso a gente está iniciando a pesquisa para um medicamento inovador. Então, todos os registros, peraí, o Thiago está pedindo para entrar e eu nem... Então, todos os registros a serem peticionados por meio das categorias descritas na seção 7 e 8 do capítulo 5 deverão encaminhar o protocolo contendo o racional clínico para as provas de segurança e eficácia para avaliação prévia da Anvisa. Toda pesquisa clínica, tudo que você iniciar, você tem que comunicar à Anvisa. Todos esses grupos, tudo é monitorado pela Anvisa. Inclusive, a gente vê agora com essa questão da vacina, que a Anvisa está acompanhando, né? Essas vacinas que estão sendo estudadas aqui no Brasil, que tem feito a fase 3 aqui no Brasil, né? Então, tem que ter o acompanhamento. Outra coisa assim também, que às vezes diz assim, mas não fez as fase 3 tudo lá? Mas é obrigatório fazer no país. A gente, para ter uma regulamentação, uma aprovação, a gente tem que ter os testes aqui em brasileiros. Mesmo sendo produto importado que for, tem que fazer os testes aqui, tá bom? Porque a gente vê, gente, vocês veem quando vem farmacocinética, a diferença, né, de peso, de alimentação, de tudo, né? O brasileiro não a gente não se alimenta igual ao americano, a gente não tem as mesmas condições, então a gente tem que testar nos brasileiros, tá bom? Sempre tem que fazer aqui no Brasil. É importante isso. Pelo menos as fase 3, tem que ser feita aqui. Então, olha só, não serão admitidos, também tem alguns produtos que não é passível de registro, nem como genérico, como similar, quer dizer, não pode ter uma cópia. Quais seriam? Produtos biológicos, imunoterápicos, derivados de plasma e sangue humano. Esses produtos que são muito complexos, que você não vai conseguir replicar. Por exemplo, um medicamento fitoterápico, que é obtido daquela planta que é cultivada em tal lugar. Por exemplo, aguarrabelo, é fabricada aqui em Cabedelo. Aí eles têm o cultivo de aroeira. Então, essa aroeira, ela está adaptada a esse terreno aqui de Cabedelo. Então, os metabólicos secundários que aquela planta vai produzir, ela é característica, ela vai ter um perfil daqui de Cabedelo. Então, você nunca vai conseguir fazer tal qual pegando uma planta lá no Rio Grande do Sul. Então, esses medicamentos, que são muito complexos, você não consegue nem repetir, às vezes, os lotes,
existe uma faixa bem ampla para você ter essas dosagens para fitoterápico, por exemplo, você não vai conseguir fazer uma cópia, nem um similar, nem um genérico. Então, ó, produtos biológicos não vai, fitoterápico, alguns medicamentos específicos. Esse caso que eu estava falando para vocês, desse produto biotecnológico, eu estou achando que a gente vai cair dentro desses medicamentos específicos. Medicamentos dinamizados, que hoje a gente vê que tem algumas homeopatias que são industrializados. Medicamentos de notificação simplificada. O que são esses medicamentos de notificação simplificada? São esses medicamentos que a gente chama de... Tem um nomezinho, meu Deus. Que ele já tem a formulação, são formulações antigas que já são convencionais. Por exemplo, água oxigenada, álcool 70, são formulações, tem um nomezinho bem característico, gente, da farmácia. São medicamentos oficinais. São medicamentos oficinais. Então, eles já são oficiais, né? Mas são chamados oficinais. Esses medicamentos você só notifica. Você não vai registrar a Anvisa, você só notifica, estou fazendo isso. Mas contando que você tenha boas práticas de fabricação, né? Então, tem alguns produtos, radiofármacos, gases medicinais, todos esses produtos aqui não podem ter similar nem genérico. Então, tá bom. Então, você tem que ter uma documentação administrativa para as 3 categorias, ok? Então, seria o quê? Que isso a gente vai ver no dia da aula prática, formulários de petição 1 e 2, que na realidade é um formulário que você vai preencher dados da empresa, dados do produto, se é comprimido, qual é o recipiente, qual é a dosagem, o peso, qual é o tamanho do lote. É um formulário que você vai preencher, um comprovante de taxa de fiscalização. A última vez que eu entrei no site da Anvisa, para você fazer uma petição de registro, estava R$46 mil. É caro, gente. É caro. Você tem que fazer... Agora sim, os laboratórios que são oficiais, por exemplo, o LAFEP, o LTF, a FUP, Farmanguinhos, como são laboratórios oficiais, eles são isentos dessa taxa de fiscalização. Porque, na realidade, esses laboratórios oficiais, eles abastecem o Sistema Único de Saúde, né? Eles fazem parte do SUS, então, são isentos dessa taxa. Modelo de bula, você tem que mandar para eles como será a sua bula, o layout das embalagens primária e secundária, de cada apresentação do medicamento, referente a cada local de fabricação, a cópia do certificado de boas práticas de fabricação. Lembre-se que o quê? Você compra as boas práticas de fabricação, a vigilância local vem fazer a inspeção anual para te dar autorização sanitária para você funcionar, o alvará sanitário. Mas para você registrar, você vai solicitar que a Anvisa venha inspecionar a sua fábrica, porque ela vai te emitir um certificado de boas práticas de fabricação. Então, você só consegue registrar se você tiver CBPF, certo? Então, cópia do certificado de boas práticas de fabricação, válido emitido pela Anvisa, para a linha de produção na qual o medicamento objeto de registro será fabricado, ou ainda cópia do protocolo de solicitação de inspeção para fins de emissão de certificado. Então, na realidade, você pode, vamos dizer que você solicitou, mas a Anvisa não teve tempo de vir, porque a Anvisa, querendo ou não, ele não tem um contingente para dar conta desse país imenso. A gente até viu naquela aula que eu falei sobre a introdução, 480 e tantas indústrias no Brasil, né? Então, ela não tem perna para estar fazendo essas inspeções rotineiramente. Então, pode ser que você, na hora que vai fazer uma petição de registro, você esteja só com o protocolo que solicitou, ok? Outra coisa também, que ele até fala aqui assim, ó, às vezes você tem certificado de boas práticas de fabricação para produzir comprimido, mas você não tem para líquido. Porque pensa bem, ó, vamos dizer, eu fiz o registro de um comprimido, aí eu obtive ele por 10 anos. Então, eu posso ficar um bom tempo sem certificado de boas práticas de fabricação, né? Então, quando eu for renovar, eles vão pedir de novo. Então, pode ser que coincida de você ficar, ó, vendendo esse produto sem ter CBPF. Obviamente que você vai ter BPF porque você vai receber uma inspeção sanitária anual da vigilância local, certo? Mas você pode ficar um tempo sem certificado de boas práticas de fabricação. Que é o caso que eu falei até para vocês, que até 2010 a gente tinha registro de sulfa e dexametasona, mesmo a gente não tendo mais fábrica. Mas é porque também eu não pedi lá para caducar, e ficou lá, e terminou que caducou, né? Mas como a gente não produzia... Aí também, para medicamentos importados, deverá ser informada a fase do medicamento a importar com o produto terminado, produto a granel ou na embalagem primária. Que às vezes você compra o importado e aqui você vai só embalar.
Ou então você vem e compra ele a granel, às vezes você compra ele o produto acabado do mês, tem que dizer, se você vai importar, qual é a fase que está esse medicamento. E para medicamento novo, deverão ser apresentadas, quando disponíveis, as informações sobre eventuais compromissos assumidos junto a outras agências quanto à realização de estudos complementares de segurança clínica, eficácia clínica, farmacologia clínica ou toxicologia não clínica. A não apresentação dessas informações não impedirá a submissão do pedido de registro. Então, você vai estar sempre dialogando com a Anvisa e comunicando a ele. Porque vamos dizer que você está querendo registrar também em outro país, você vai dizer, não, eu estou fazendo também esses testes lá nos Estados Unidos, estou verificando isso, e está comunicando a Anvisa. Então, tá bom. E aqui, referente à documentação técnica da qualidade do insumo farmacêutico ativo. Essa norma, gente, saiu agora em março, é fresquinha essa norma. RDC 361 de 2020. Essa norma saiu agora em março. Ela altera uns capítulos da RDC 200 de 2017. Então, o que ela modifica? Porque nessa norma 200, ela dizia o seguinte, você tinha que dizer para a Anvisa qual era a molécula, como era a molécula, a estrutura, fórmula química, ponto de fusão, se tem polimorfismo, você dava todo o estudo desse seu produto, do insumo. Aqui a gente está falando do insumo, da matéria-prima que você vai utilizar para fazer esse medicamento que você quer registrar. Só que o que acontecia? Às vezes, o seu fornecedor, o seu fabricante de matéria-prima, relutava em passar determinadas informações, porque às vezes é segredo industrial. A rota de síntese. A Anvisa queria saber até que se você dizer qual era a rota de síntese do seu fornecedor. Então, às vezes, tinha esse problema. Eu acho que eles ajeitaram por conta disso. Então, o que você vê agora que eles colocaram nessa RDC 361? Você tem que informar para a Anvisa a carta do detentor do DIFA. O DIFA é o dossiê do insumo farmacêutico ativo, em nome do solicitante do registro de medicamento e com o número de referência do DIFA, autorizando o uso do DIFA como parte da análise do medicamento objeto de petição de registro. Então, você tem que ter a carta do detentor. Então, termina que a gente vê o que agora? Que o detentor não passa informação para a gente. Eu acho que estava acontecendo isso, porque tem muita indústria farmacêutica que também tem a sua farmoquímica, que elas mesmas produzem o seu ativo. Então, eu acho que estava tendo problema nisso, porque isso é conflitante, né? Como é que o cara vai dizer para você qual é a rota de síntese? Como ele obteve ali aquele insumo, né? Então, hoje em dia, eles alteraram. Achei bem interessante. Fizeram essa carta do detentor. Aqui também, ó. Então, quer dizer que a carta vai dizer... Como eu falei para vocês verem. Agora que a Anvisa tem esses dados lá. Porque se antes eles perguntavam para a gente perguntar ao fornecedor, é porque eles não tinham esses dados lá. Então, agora, fatalmente, eles devem ter esses dados lá, todos sistematizados. Porque eles perguntam o número de referência. Então, pelo número de referência, eles identificam quem é o fornecedor e como faz. Porque não está registrado lá. Porque no registro lá do IFA, o farmoquímico deve ter informado para eles, ó, minha rota de síntese é essa, os possíveis contaminantes são esses, os possíveis subprodutos são esses, ponto de fusão é isso. Então, eles devem ter informado. Então, se você que agora, há quanto tempo em que regulamenta a indústria farmacêutica? Agora, em 2020, a gente vê que eles têm dados de tudo que está no mercado de insumo farmacêutico. Certo? É bem interessante. Essa parte do IFA é só para o medicamento novo ou também para o genérico e similar? Para todos. Porque é o seguinte, mesmo que a gente vai produzir o novo ou o genérico ou similar, a gente vai ter que partir de um princípio ativo, né? A gente, como eu falei para vocês, a gente tem uma indústria de transformação, então a gente vai pegar o insumo e transformar ele em medicamento. Então, o IFA aqui, ó, esse que está sendo exigido tanto é para o novo, como para o genérico, como similar. Agora, mais lá na frente, a gente vai ver que tem umas coisas específicas do novo, como também tem umas coisas específicas do genérico similar. Mas aqui, no geral, é para os três. Olha só, declaração assinada pelo responsável técnico ou pessoa por ele designada, atestando que a fabricação do IFA é conduzida de acordo com os bons pratos de fabricação de IFA, a partir da introdução dos materiais de partida.
A declaração deve ser baseada em auditoria de boas práticas de fabricação conduzida nos termos da resolução da RDC, que dispõe sobre as diretrizes gerais de boas práticas de fabricação de medicamento. Então, o número de expediente do pedido do CBPF do IFA, conforme a resolução da auditoria colegiada. Na realidade, ele quer que você comprove que o seu fabricante, o seu fornecedor, porque às vezes, gente, o fabricante não é o que fornece a você. Às vezes você tem um fabricante, mas ele não tem departamento de vendas. Aí tem um fornecedor. Então, às vezes, você não consegue comprar diretamente do fabricante. Você compra de um fornecedor. Mas aqui ele quer saber os dados de quem está fabricando lá, o seu insumo ativo. Ok? Quando houver restrição de confidencialidade do DIFA, declaração do responsável técnico do solicitante de registro ou pessoa por ele designada de que o solicitante do registro tem posse da parte aberta. Então, eles querem saber se é restrito, se não é, se pode falar, se pode conversar, né, com o produtor do medicamento. Se for um IFA estéreo, descrição e validação do processo de esterilização do IFA, quando não realizado, sob a responsabilidade do detentor do DIFA. Olha só, a gente vai ver quando vê aula sobre tecnologia de produtos parenterais, que no caso de injetáveis, quando a gente faz uma produção de injetáveis, a gente já parte de matérias-primas grau injetável. Então, a gente já compra essas matérias-primas grau estéreo. Então, se é uma produção de injetáveis, o cara vai ter que te dizer como é que ele fez a validação da esterilização do IFA, tá bom? Se foi para radiação ionizante, radiações gamas, ele vai te dizer como é que fez. Descrição das etapas físicas, micronização, moagem, tamização, liofilização, quando não realizada sob responsabilidade do detentor do DIFA. Olha, quando a gente vê sobre desenvolvimento de medicamento, vocês vão ver que essas características físicas, elas são muito importantes para a biodisponibilidade. Então, tanto é a granulometria do que você vai comprar, que tamanho de grão, se é micronizado, se não é, se ele é granulado, se ele é pó fino. Tem até como você fazer a granulometria, né? Fazer essa quantificação, ver o quanto está o tamanho das partículas. Você vai fazer testes físicos, e isso é importante se saber. Por mais que a gente pense assim, mas não tem nada a ver com a atividade. Mas acontece que tem com a eficácia. Porque se você não tiver o quantitativo certo, se ele não solubilizar, a gente não vê que a área sobre a curva, para aquele medicamento ele ter uma atividade, ele não vai ter que chegar na concentração X no tempo X. Então, se você tem um problema de solubilidade, você tem um comprometimento da disponibilidade. Então, as características físicas das formulações sólidas, principalmente pós, ele interfere demais com a biodisponibilidade. Isso a gente vai ver quando vê desenvolvimento. Aí aqui também, ó, a resolução 361 alterou também essa parte sobre o desenvolvimento da formulação. Então, resumo sobre o desenvolvimento da formulação. Lembra que eu falei para vocês, referente às boas práticas de fabricação, a atual, essa que a gente viu, a 301 de 2019, que também é nova, a BPF, né? Essa BPF, que eu até falei para vocês, eles atentaram muito em melhorar o que é chama de gestão da qualidade, como também em cima do desenvolvimento. Eu falei para vocês que antes eles atentavam que você tinha que ter boas práticas de fabricação em todos os setores, tanto de produção, como fabril, como controle de qualidade, mas não se atentava para o setor de desenvolvimento técnico, desenvolvimento galênico. Então, hoje você vê que até a resolução aqui para registro, ó, focou em sobre o desenvolvimento da formulação. Então, você vê que a coisa vai se apertando, né? E você vai vendo que realmente você tem que trabalhar com a questão da qualidade desde sempre, né? Desde o desenvolvimento, só em você tem que pensar, prospectar uma formulação, você já tem que pensar como você vai fazer para atender BPF. Então, ele vai perguntar como é que você fez esse desenvolvimento, em consideração à via de administração e utilização, assim como o sistema de embalagem, informações sobre a compatibilidade do IFA com os recipientes, características físico-químicas principais do IFA que possam influenciar na performance do produto, documento com os detalhes da fabricação, caracterização e controles com referência bibliográfica para suportar os dados de segurança, para recipientes usados pela primeira vez em um medicamento, em uma via de administração,
Você está usando um recipiente que não é rotineiro usar para comprimido, explicar, dar as referências bibliográficas que você está usando para isso, né? Dados e discussões sobre a avaliação de eficácia do sistema conservante utilizado na formulação e justificativa no caso de excesso de ativo. O que seria essa? Outra coisa, gente, o sistema de conservantes é muito utilizado, conservante o quê? Formulações que têm água, líquido, semissólido. Então, você vai ter que ter um conjunto, às vezes a gente põe uma dupla, geralmente é uma dupla de conservantes que se coloca na formulação. Então, você faz um teste chamado teste de desafio, que você desafia o seu conservante para ver se realmente ele vai conservar, certo? Porque a gente tem que partir do princípio que o medicamento que não é considerado estéril, por exemplo, não é injetável, nem é pomada oftálmica, você parte do princípio que aquilo ali ele não é estéril. No comprimido ele não está estéril, né? Mas como ele é uma formulação seca, provavelmente não vai ter uma contaminação bacteriana ali e fúngica. Então, geralmente, você faz conservante o quê? Formulações líquidas e semissólidas. Você pode ter uma contaminação que você tem ali... Ai, meu Deus. Você tem ali um habitat que dá para ter uma carga microbiana. Então, você tem que fazer o teste de desafio. E o conservante, a função do conservante é exatamente essa. É você partiu de uma carga, vamos dizer, você fez uma pomada. Obviamente que aquela pomada, se não for oftálmica, ela não está estéril. Então, você vai ter uma carga microbianazinha ali. Tanto é que tem um controle microbiológico, que é para você ver o quanto que tem de unidades formadoras de colônia, por ml. Aí você faz o teste. Na farmacopeia, vamos dizer que você pode ter 10 unidades formadoras de colônia, aquilo ali vai ser aprovado. Contanto que você comprova que aquelas colônias não é patogênicas. Certo? Então, o conservante, na hora que a gente faz, por exemplo, imagina a gente tem um creme. O creme vem em pote. Aí você mete o dedão lá dentro. Pã, seu dedo sujo, mete o dedo lá no creme e passa no rosto. Passa de novo no creme. Então, você está introduzindo contaminante no creme. Então, o seu conservante, ele tem que ter o poder que, se o seu creme foi aprovado com 10 unidades formadoras de colônia por ml, ele tem que restabelecer aquele 10. Por mais que eu bote mais carga microbiana, ele restabelece para baixo. Então, o conservante, ele tem uma atividade bactericida, bacteriostática, né? Então, você tem que provar que o seu poder conservante realmente está eficaz. E quando ele fala aqui em justificativa no caso de excesso do ativo, é assim, por exemplo, ó, você vai fazer, a gente vai ver quando vê formas sólidas, que você pode fazer comprimido por via direta. Então, por via direta é um processo bem simples, você vai fazer uma mistura do seu ativo com poucos recipientes e já vai mandar para a compressora. Então, geralmente, esses ativos que aguentam a compressão direta, sem fazer granulação, ele já vem mais ou menos preparado. Por exemplo, paracetamol 90%. Ele é um paracetamol 90% porque ele já é um paracetamol que você já compra ele, que ele já vem numa granulometria que aguenta a compressão. Então, na hora que você for fazer a formulação aqui, você vai ter que botar paracetamol a mais, porque ele só está 90%. Ele ali dentro tem 10% de outros recipientes. Então, quando ele diz aqui justificativa do excesso, é porque você vai dizer assim, ó, eu coloquei a mais porque o meu paracetamol só está 90%, ele só é 90%. Então, você tem que justificar porque está botando para mais, né? Na formulação. Porque na hora que eles pegarem a fórmula padrão sua e fizer a conta para quanto que dá para comprimido, aí vai dar para mais. Aí vai dizer assim, por que dá para mais? Se era 100 miligramas, por que está dando 120? Aí você diz, não, é porque o meu paracetamol tá. Certo? Ele não é 100%, ele está 90%. Então, ele pergunta também, você vai informar também, aí aqui já é sobre o produto terminado. Descrição detalhada sobre a fórmula completa, designando os componentes conforme a denominação comum brasileira. Então, você vai descrever a descrição qualitativa do que é a sua formulação, o ativo e os recipientes, e dizer qual é o DCB. O DCB é um número. Além de você ter um nome, você tem um número. Então, você vai dizer qual é o número do DCB. Informação sobre a quantidade de cada componente da formulação e suas respectivas funções, incluindo os componentes de cápsula e indicação das respectivas referências de especificação de qualidade descritas na farmacopeia e outros códigos oficiais autorizados pela legislação específica vigente. Significa o quê, gente? A gente vai dizer a descrição quali e quanti.
quanto leva de cada coisa. E o que for ativo, você vai colocar ativo, a gente vai ver isso quando vê FP1, FP2, os formulários, que aí ele vem dizendo, ele é o quê? Aí você vai botar ativo, é o quê? Recipiente. Você vai qualificar ali quem é ativo e quem é recipiente. Se você tem cápsula de gelatinosa dura, se você comprou aquilo pronto, você tem que dizer o que vem na formulação da cápsula, porque aquela cápsula a gente compra ela pronta, né? E você vai dizer como é que você faz os seus testes. Você usa a farmacopeia brasileira, as análises que você faz do seu produto determinado é da farmacopeia brasileira? Não, vamos dizer que a farmacopeia brasileira não tenha monografia para o seu produto. Você vai dizer, não, eu uso a farmacopeia americana, a internacional, a europeia, a britânica, a japonesa, certo? Você vai dizer, tem um elenco, acho que são 9 farmacopeias que a Anvisa aceita. Aí você vai olhar lá na norma. Descrição detalhada sobre a proporção qualitativa e quantitativa dos produtos intermediários utilizados na fórmula do produto terminado. Tá, seguinte, vamos dizer que você tenha um produto intermediário. Por exemplo, vamos dizer, você vai fazer esse produto, vai vender, você vai produzir ele intermediário, mas você quem faz mesmo a compressão é uma terceirizada sua. Então, você tem que dizer exatamente a proporção ali do produto intermediário. Vamos dizer que você, quando passa para outra indústria, você ainda vai fazer um revestimento. Então, você tem que dizer ali a proporção que você utilizou, tá? Justificativa quanto à presença de suco no comprimido. Se for um comprimido sucado, que essa coisa de você partir, você tem que dizer realmente como você fez os testes, que garante que realmente quando você parte ali no meio, vai ficar metade da dosagem, um para cada lado. É por isso que às vezes o médico manda você partir em 4 vezes, e isso não dá certo, né? O comprimido ele vem sucado só uma vez. Aí às vezes você compra esses controlados e o médico diz, não, divide em 4. Aí você vai partir e fica totalmente fora da bitola, né? Fica a dosagem toda maluca. Isso é um grande problema, sabe aonde? Em produtos veterinários. Que às vezes eles fazem uns comprimidos que é para cachorro, aí você vai usar para gato. Aí você tem que partir em 4 vezes. Aí não tem condições de você partir, porque ele quebra todo desigual. Você vai ter que informar também, aí aqui já no caso, ó, sobre a produção. Dossiê de produção referente a um lote. Então, você vai fazer um lote industrial e vai descrever como faz essa produção. Nome e responsabilidade de cada fabricante, incluindo terceirizados e cada local de fabricação proposto, envolvido na produção e nos testes a serem realizados, incluindo controle de qualidade, estudo de estabilidade acelerado e de longa duração. Significa o quê, gente? Ó, às vezes, uma empresa, ela tem, vamos dizer, Teuto, mas aí você tem uma fábrica em Santa Rita e uma fábrica em João Pessoa. Então, você vai dizer, quem é responsável pela fábrica de Santa Rita? Fulano. Pronto. Então, os testes que são feitos lá, essa produção é feita lá. Você tem uma terceirização de revestimento. Quem é responsável por essa terceirização do revestimento? Comunicar a Anvisa também, tá bom? Porque aí ele vai verificar se tem certificado de boas práticas de fabricação. Toda vez que você terceiriza um serviço, ou para produção ou para controle, você tem que quem vai ser o terceirizado, ele tem que cumprir boas práticas também. Senão, não passa na vida. Até esses contratos de terceirização tem o aval da Anvisa. Ok? Fluxograma com as etapas do processo de fabricação, mostrando onde os materiais entram no processo, identificando os pontos críticos do processo e os pontos de controle, testes intermediários e controle do produto final. Na realidade, você vai descrever como você produz, como você controla. E dentro desse processo produtivo, você identifica, a minha mistura que é o problema. É como eu tinha dado o exemplo. Quando é um produto de baixa dosagem, a gente vai ter que acompanhar ele na mistura, na granulação, na compressão. Quando é comprimidos de alta dosagem, gente, assim, 500 miligramas para cima, 400 miligramas para cima, é mais tranquilo, porque naquele comprimido vai ter muito mais ativo do que recipiente. Mas quando você tem formulações que a dosagem é baixa, você tem problemas na mistura, na granulometria, na granulação, porque você tem que ter a homogeneidade de distribuição daquele ativo em todo o seu pó, tá? Informação sobre tamanhos de lotes do produto terminado, descrição das etapas de processo de fabricação, incluindo todos os parâmetros utilizados do controle em processo e dos produtos intermediários.
vai dizer o tamanho do seu lote. Pensa bem, você tem uma fórmula padrão. Essa sua fórmula padrão, você obtém ela 360 mil comprimidos. Então, você não pode estar mexendo na fórmula padrão. Sempre que você vai produzir o lote, ele vai sair esse tamanho. Porque, pensa bem, vamos dizer que você mexa. Vamos imaginar. Você vai produzir o seu lote 360 mil. Aí vamos dizer que uma farmácia lá, a Drogazil, liga para você e diz assim, olha, eu queria que você me mandasse urgente. Vamos dizer que a gente teve aí uma peste de dengue. Aí começou a vender paracetamol com força. Aumentou, aqueceu o mercado e está precisando de paracetamol no mercado. Aí você só tem matéria-prima na casa que dá para produzir 300 mil. Aí você não vai produzir um lote padrão. Você pode até produzir um menor. Mas você corre um grande risco. Por quê? Você vai ter que recalcular tanto o seu ativo como os seus recipientes. Você pode ser que aquela sua máquina, que o seu misturador, que tinha uma capacidade, vamos dizer que ela tem uma capacidade de 190 quilos de pó, de mistura. Você vai estar misturando um quantitativo de pó menor, então pode ser que essa mistura, aquele tempo que você validou, que seria de meia hora de mistura, para 190 quilos, a máquina não vai ter o mesmo comportamento se você, nem a máquina, o pó na mistura, ela não vai ter o mesmo comportamento se você estiver usando 160 quilos. Então, você mexe até dentro do processo. Então, o bom é você sempre trabalhar com o seu lote industrial, a fórmula padrão, porque senão você pode dar comprometimento na qualidade. A gente vai ver que até na hora de desenvolver, é bom que você desenvolva já em maquinários que em proporções seja igual ao industrial. Então, você tem um laboratóriozinho pequenininho, que você consiga reproduzir em maquinários que sejam até do mesmo fabricante. Você fazer um misturador em V pequenininho, que seja tal qual o misturador em V que você vai ter lá na fábrica industrial. Já porque quando você fizer essa transposição, você já não vai ter muita modificação. Tá bom? Então, ó, lista de equipamentos envolvidos na produção, identificados por princípio de funcionamento e desenho subclasse com suas respectivas capacidades. Então, se for um misturador, é um misturador de tombamento, é um misturador que faz como? Ele movimenta, ele tem uma pá que faz essa mistura, é um misturador em sigma, é uma malaxadeira. A gente vai ver isso quando for ver as formas farmacêuticas, vocês vão ver os princípios do funcionamento. Aí vocês vão identificar. Depois das aulas, gente, dessa disciplina, vocês identificando, vocês olhando o equipamento, vocês vão identificar, isso é uma capsuladora, isso é uma compressora, isso é um misturador, tá? Fiquem tranquilos, vocês vão identificar, isso é uma high-share, que é de alta velocidade, esse aqui é um sigma, é uma malaxadeira, isso vocês vão aprender tudo, tá bom? Controle das etapas críticas com a informação sobre os testes e critérios de aceitação realizados nos pontos críticos identificados do processo de fabricação, além dos controles em processo. Então, no processo, você vai saber onde é seu ponto crítico. Se você tem aquele ponto crítico, e você vai analisar e vai fazer um estudo estatístico de quanto tempo você precisa misturar aquilo ali para ter homogeneidade de mistura do seu ativo, então você vai saber 30 minutos, ok, analisa. Você vai ter uma faixa que você aceita. Então, toda vez que a gente faz uma validação, a gente não significa que sempre vai dar o valor X, você tem uma faixa de aceitação. Então, assim, ó, deu para mais e para menos 5%, tá ok? Não, tá ótimo, pode seguir, certo? Isso você vai ter que sentar e ver essas validações. Relatório sumário da validação do processo de fabricação, incluindo lotes, definindo as etapas críticas de fabricação, com as respectivas justificativas, parâmetros avaliados, indicação dos resultados obtidos e conclusão. Então, todo o processo produtivo, você tem que fazer uma validação. Você vai validar se aquilo realmente, toda vez que você produzir daquela maneira, usando aqueles mesmos equipamentos, aquelas mesmas matérias-primas, fornecidas pelos mesmos fornecedores, você vai obter o mesmo lote. E toda vez que você repetir, os lotes eles serão fidedignos um ao outro. Imagina, por exemplo, comprimido revestido, que é coloridinho. Você tem que ter a certeza que toda vez você escolher um vermelho, toda vez vai chegar aquele mesmo vermelho. Porque imagina, hoje eu compro um comprimido, aí hoje está um vermelho mais clarinho, mais por rosa. Aí amanhã eu compro esse mesmo medicamento, aí quando eu ver ele está um vermelho mais para vinho. Você diz, ué, o mesmo comprimido? Então você tem que ter, eu estou dando um exemplo só de cor. Imagina a gente pensar na biodisponibilidade, na solubilidade,
na desintegração, né? Então, tem que estar tudo amarrado, gente. Mudou um fabricante, já complica a vida. Você tem que ter até o fabricante amarrado, o fabricante, o seu fornecedor de matéria-prima, né? Aí aqui, ó, o controle de qualidade da matéria-prima. Engraçado, logo que saiu a primeira norma de genérico, era assim, você podia indicar para a Anvisa 3 fabricantes de matéria-prima. Porque imagina, eu faço todo esse processo aqui de registro. A gente viu que você tem que ter o DIFA, o dossiê daquele fabricante. Vamos imaginar que essa fábrica vem à falência. Aí como é que você vai fazer? Você vai perder o registro? Porque você não vai ter outro ativo. Se aquele teu fornecedor de matéria-prima faliu, como é que você vai produzir? Se você disse para a Anvisa que partia dele, a sua matéria-prima, né? Então, antigamente, quando você fazia registro genérico, de similar, você podia indicar 3 fabricantes. Hoje em dia, você vê que eles nem querem, só um. Então, rezar para esse seu fabricante sobreviver, né? Sobreviver aí apesar de que a indústria farmacêutica, gente, ela é uma indústria muito rica. Ela, para quebrar, só as pequenas mesmo, as pequenas empresas que quebram, porque você vê que você não tem esse capital de giro de manter uma estrutura dessa. Porque imagina, só para você fazer uma petição dessa, você vai gastar 46 mil. Da última vez que eu vi, que você nem se aumentou. Acho que há uns 3 anos que eu olhei isso. Imagina quanto é que está hoje. Então, só para fazer uma petição, e se você não sabe nem se isso vai ser aprovado, né? Então, uma indústria tem que ter dinheiro. Não tem como a UFPB ter uma indústria, não. A gente vê que realmente não tem como, né? Mesmo que a gente tenha isenção de taxa, mas só para a gente validar aqui, você fazer um método analítico desse, você tem que ter os equipamentos todos calibrados. É complicado, viu? Então, bora lá, ó. Então, em relação aqui à qualidade da matéria-prima, especificações, métodos analíticos e laudo analítico para os recipientes, acompanhados de referência bibliográfica, feitos pelo fabricante do medicamento. Então, tanto o seu fornecedor, quando ele te manda a tua matéria-prima, ele já te manda um laudo. Mas você vai fazer as suas análises também. Lembra que a gente viu? O produto chegou, foi para quarentena, o controle vai pegar um quantitativo para fazer e ver se realmente está fidedigno com o que você especificou. Informações adicionais para os recipientes de origem animal, de acordo com a legislação específica vigente sobre o controle da encefalopatia, isso aqui tem um E faltando. Encefalopatia espongiforme transmissível. O que é essa EET? Nada mais é que o mal da vaca louca. Isso é uma doença transmitida pelos ruminantes, que é lá da Europa, é característico lá da Europa, que ela vem, porque é o seguinte, alguns produtos, por exemplo, estearato de magnésio, ácido esteárico, eles podem ser extraídos de animais, eles podem ter, mas hoje em dia muitos deles são sintéticos. Então, se você usa o estearato de magnésio, ele é um lubrificante muito utilizado para obter comprimido. Então, se você usa estearato de magnésio, eles vão perguntar a você, qual é a origem desse seu estearato de magnésio? Então, você vai dizer, não, o meu fornecedor diz que esse meu estearato, ele é sintético, ele não é de origem animal. Porque aí, para você ter uma ideia, é isso que eu digo a vocês, a Anvisa às vezes não tem controle do que entra. Porque como é que eles querem que eu diga para eles que eu comprei um estearato que veio da Europa? Por que ele não controlou esse estearato para entrar no país? Entendeu? É por isso que eu acho assim, que a Anvisa, ela é vigorosa, mas ela é muito vigorosa em documental, em documento. Ela não tem perna para fazer as coisas fisicamente, tá presente. Entendeu? Então, porque se eles querem isso aqui, é porque eles não têm ideia do que está entrando no país, não é? Porque se eles tivessem o controle da qualidade do que está entrando no país, que é importado, eles não iam me perguntar uma coisa dessa, né? Mas, aí você vê que muitas coisas assim fogem ao domínio deles, da agência, né? Gente, isso era uma briga tão grande, junto à Anvisa, logo que saiu essas normas de registro, da primeira lá da 134, não era nem 134, era... Nem me lembro, que já mudou tantas essas normas. E assim, como eu tenho acompanhado desde o início, eu vejo o que vai melhorando e o que ainda ficou para trás, entendeu? Tem coisas assim, essa encefalopatia mesmo, essa SCT ficou para trás. Ainda está precisando de inspeção. Aqui, especificações, métodos analíticos e laudo analítico para o insumo farmacêutico ativo, acompanhado de referência bibliográfica realizados pelo fabricante do medicamento. Você vai dizer,
como você fez esse insumo, como é que você faz, qual é a especificação, qual os métodos que você usa, qual a farmacopeia, se é brasileira, se não é, se é um método novo, se é um produto novo, você desenvolveu esse método, validou o método. Gente, é um dossiê de registro, vai ter que detalhar todos os pormenores de como você obteve esse medicamento, certo? É aqui, relacionado também aqui, ó, ao controle de qualidade do produto terminado. Especificações, métodos analíticos, laudo de análise, acompanhamento da referência bibliográfica, incluindo relatórios de validação do método analítico. É como eu falei, se você tem um método, é um produto novo, no qual não existe farmacopeia nenhuma, desenvolver o método, validar o método, que você tem que mostrar para eles que seu método realmente é robusto. Aí aqui também, ó, gráfico de perfil de dissolução quando aplicável. Isso aqui, gente, é porque hoje a gente já tem uma lista de produtos que são bioisentos. Você não precisa fazer mais biodisponibilidade. Então, você precisa fazer só uma dissolução, um perfil de dissolução. Quem aqui está fazendo, ou já fez controle físico-químico? De você? Ainda não, professora. Ainda não, professora. Tem um monte de gente que não, né? Porque é o seguinte, quando vocês verem lá em controle, então vocês vão ver isso ainda, pode ser que vocês entendam isso melhor depois. Dissolução é o quê? Quando você faz um teste de controle de qualidade de comprimido, você vai fazer o quê? Vai pegar esse comprimido, aí tem um teste chamado teste de desintegração. É você pegar esse comprimido e mimetizar. Você coloca ele num banho de água, mimetizando a temperatura corporal, 37 graus, e tem uma agitação. Então, ele mimetiza o movimento do TGI, do trato gastrointestinal. Aí vai te dizer, aquele comprimido ele tem que desintegrar em 15 minutos. Porque se o comprimido não desintegrar, não adianta você tomar. Certo? Então, o comprimido é feito para você. Na hora que você toma, ele desintegra, aí ele dissolve para ele permear. Então, tem esse equipamento chamado desintegração e também tem o equipamento a dissolução. O dissolução é quase a mesma coisa do desintegrador, só que o quê? Ele não vai só desintegrar, porque o desintegrar é quando ele vira só o grânulo. O dissolução não, ele vai solubilizar naquela água. Então, de tanto tempo, vamos dizer, de meia hora, você coleta um pouco daquela água e quantifica quanto que tem daquele ativo. Aí você vai fazendo, igual a gente faz a área sobre a curva, na biodisponibilidade, a gente não faz, plota a dosagem pelo tempo. Então, você vai fazer a mesma coisa, só que aqui você vai fazer, é chamado de disponibilidade. É como se fosse uma disponibilidade in vitro. Mimetiza muito a biodisponibilidade, só que in vitro, em laboratório. Então, a dissolução você vai fazer, vai pegar um comprimido, simular o pH gástrico e a temperatura corporal, colocar o comprimido e de meia hora o equipamento, ou equipamento se for automático, ou você, ou o técnico, coleta lá uma amostra idosa, coleta idosa e vai plotando. Então, você vai fazer uma área sobre a curva. Só que aqui, no caso, é uma biodisponibilidade. Então, muito se faz hoje, para muitos produtos, que já tem testes de biodisponibilidade, que muito produto já viu que ele é bioisento, que ele não tem problema nem de solubilidade, nem de permeabilidade. Então, eles pedem só para você fazer um perfil de dissolução, para comparar com referência. Entende? Porque aí ele mimetiza realmente que você vai ter. E biofarmácia, vocês já fizeram? Sim. Eu estou pagando agora. Sim, professora. Pronto. Biofarmácia termina que aí vai te dizer mais ou menos isso. Essa é a questão dessa classificação biofarmacêutica, né? Que ele é solúvel, mas não é permeável. Altamente solúvel, pouco permeável, tem essas classificações. Então, se ele é altamente solúvel e altamente permeável, você não precisa fazer biodisponibilidade, porque ele vai solubilizar e vai chegar à corrente sanguínea. Então, hoje em dia, existe uma lista de produtos que são bioisentos. Mas isso, gente, só com o tempo que eles foram observando isso. Então, já existe essa lista. Aí, aqui também eles querem dados sobre a embalagem primária e secundária, a descrição do material, se é embalagem primária, se é blister, se é cartucho, ou se é cartucho não, se é envelope, se é frasco, se é ampola de vidro, se é ampola plástica, você vai dizer como é a característica da embalagem primária, relatório das especificações, médico analítico,
e resultados do controle de qualidade da embalagem, sobre o envoltório intermediário, descrição do material de constituição, do envoltório intermediário e suas especificações. Na realidade é o seguinte, é porque hoje em dia a gente vê que algumas embalagens, ela é até útil para a própria administração, né? Então, eles agora fazem essa secundária funcional, é quando a embalagem te ajuda em alguma coisa. Meu avô toma um remédiozinho que ele empurra assim, aí o remédio cai em outra área, aí já mistura lá com outro. Então, essas embalagens, porque você tem que dizer como é que realmente ela funciona, né? Sobre os aspectos que acompanham o medicamento e suas embalagens comercial, descrição do material de constituição do acessório e suas especificações. Então, se vai copinho dosador, seringa dosadora, aqueles aplicador vaginal, tem que também dizer como é que é esses acessórios. Aí aqui, ó, sobre o estudo de estabilidade. A gente vai ver isso numa aula dedicada só ao estudo de estabilidade. Aí vocês vão entender melhor. Mas, no mais, ele é o quê? A gente faz um estudo de estabilidade acelerado, que é o quê? Você vai colocar o seu produto em condições extremas de temperatura e umidade e ver, na realidade, a gente vai forçar ele a um processo de decomposição. Então, se ele tiver qualquer problema de oxidação, presença de oxigênio, se é presença de temperatura, se ele é sensível à temperatura, ou se é presença de luz, de umidade, você vai fazer um teste forçando o seu produto a se decompor. Então, você tem como fazer, isso é pura cinética de reação, tem como fazer esses cálculos e predizer o tempo. Mas é só, o meu produto, ele ainda se mantém bom na concentração, vamos dizer que a dipirona, ela tem que ter no mínimo 95%. Aí você fez um estudo de 6 meses, em uma câmara climática de 40 graus, com 75% de umidade, e aquele teu produto, ele garantiu ainda até 24 meses. Certo? Então, você tem como fazer esse estudo por cinética de reação, você calcula o tempo. Aí, calcula o tempo em dias, e aí você tem o tempo em meses, em ano, né? Então, ele vai querer o relatório de estudo de estabilidade acelerada, de longa duração, conduzido em 3 lotes, protocolos usados, incluindo conclusões em relação aos cuidados de conservação e prazo de validade. Então, na realidade, o estudo de acelerado, você faz ele em 6 meses. Aí, vamos dizer que seu produto, ele deu 24 meses, então no caso seria 2 anos. O longa duração, imagina se você tivesse que esperar 3 anos. Vamos dizer que deu 2 anos, aliás. Vamos dizer que a longa duração deu 2 anos. Aí você esperar 2 anos para terminar o longa, para poder registrar? Não, você faz o acelerado, encaminha o que você tem de longa até aquele momento e encaminha. Aí você vai adiantando o registro. Resultado do estudo de estabilidade para medicamentos que, após abertos ou preparados, possam sofrer alteração no prazo de validade original ou de cuidado de conservação original. É aquele exemplo que eu dei para vocês de manhã, da vitamina C. Mal você abre, ele não tem mais 1 ano, não. Ele oxida muito rapidamente. Então, depois que abriu, quanto tempo eu posso usar? Certo? É igual, sabe o quê? Essas suspensões que a gente faz em casa, que coloca água em casa, que ela vem o pozinho no frasco, e você prepara em casa. Aquilo ali é extemporâneo. Você vai usar uma água de casa, que não é nem uma água farmacêutica, para preparar um produto. Então, aquele produto, ele só pode ser usado para aquele tratamento. Você não pode guardar aquela suspensão. Aquela suspensão, ela não tem estabilidade como teria uma suspensão que já vem pronta. Certo? Resultado do estudo de fotoestabilidade, então, se seu ativo tem problema de presença de luz, você vai ter que fazer estudo de fotoestabilidade. Ou então, se você pode justificar o quê? Não, eu uso um frasco âmbar. Tudo também, gente, você tem como justificar a Anvisa. Ela também não é assim rigorosa. Se você tiver uma justificativa técnica plausível, ela aceita. Você diz, não, eu não fiz fotoestabilidade porque meu produto sai numa bisnaga de alumínio, num vidro opaco, num frasco âmbar. Certo? Relatório de segurança e eficácia. Sim. Aí aqui, ó, Letícia. Cadê ela? Acho que ela nem tá mais. Aqui, ó, insumo farmacêutico. Tá, é porque eu não tô vendo aqui. É que eu estou vendo só a meia página, mas tá bom. Ó, insumo farmacêutico ativo, aqui no caso o novo. Certo? Então aqui, ó, esse item aqui tá falando só do novo.
E aqui não está alterada pela resolução que saiu agora esse ano. Então, ela está igual a 200 ainda. Então, relatório de segurança e eficácia de acordo com o guia específico contendo relatório de ensaios não clínicos. Então, a gente tem os ensaios que são não clínicos, né, que hoje em dia quem viu lá o videozinho, você pode fazer ensaios in vitro, in sílico, ensaios pré-clínicos, né, que foi testado em animal ou não foi, então você tem que dizer como é que foi feito isso. E os ensaios clínicos, fase 1, fase 2, fase 3. Então, você tem que cumprir essas 3 fases. Que é até o que estava, esse rumor aí dessa vacina aí da Rússia, que eles queriam passar parece que eles pularam da fase 1 para a fase 3, né? Pularam direto. Como na fase 1 eles parece que não detectaram efeito adverso nenhum, aí pularam da 1 para 3, né? Já da Oxford, voltou aí na fase 3, deu uma suspensão, mas voltou, né? Mas isso é corriqueiro, viu, gente? Isso é normal acontecer. Investiga, porque um paciente apresentou um efeito, né? Parou, investiga e tal, e continuou de novo. Então, isso é comum. Isso não significa que essas vacinas que estão já em ensaios clínicos fase 3, elas já estão ok, não. Isso aí pode dar tudo para trás, pode dar tudo em água. O bom é que a gente tem um monte de vacina em fase 3, então não é possível que nenhum escape, né? Não é possível. E pode ser que saia 5 e depois eles vão vendo, porque uma coisa é fase 3, que você faz um contingente de pessoas. Outra coisa é esse produto estar em fase 4, que já é em comercialização, que o número de gente é muito maior. Então, vai aparecer efeito adverso que não foi nem detectado em fase 3, entendeu? Então, pode ser até que aquele produto, como, por exemplo, o Viagra. O Viagra mesmo, ele estava sendo estudado para um produto, e para uma atividade, terminou que se verificou que tinha outra. Então, às vezes, descobre até outro efeito, aí faz novo registro para aquela atividade, entendeu? Então, tudo isso aí é pesquisa, gente, nada é assim certo. E fora que essas vacinas ainda vão passar a fase 3, aí vai passar ainda por regulamentação, aprovação, registro, produção, escala industrial para atender o mundo inteiro. Então, provavelmente, na melhor das hipóteses, essa vacina vai estar no meio do ano que vem. Eu não tenho perspectiva que saia esse ano ainda não. E tem que ter calma mesmo, para a gente também não estar vacinando aí, dando um efeito colateral no povo e matando o povo, né? Eu sei, minha preocupação é porque minha mãe fez a reação alérgica, fez a síndrome de Guillain-Barré, da vacina H1N1. Ela tomou a vacina H1N1 e ficou paralítica. Ela ficou paralítica até a cintura, uma reação adversa. E é comum de ver a reação de vacina. Comum não. Não é que seja comum, porque vocês não acharem que eu estou fazendo aqui uma propaganda anti-vacina. Muito pelo contrário, acho que todo mundo tem que vacinar. Mas tem um ou outro paciente, que eu acho que 1 em 10 mil apresenta uma coisa. Minha mãe foi uma delas. A sorte dela, que essa síndrome, não sei se vocês já ouviram falar. É o seguinte, o organismo, a carga viral foi tão grande que o organismo começa não só a atacar os vírus, mas a atacar a própria musculatura esquelética. Aí você começa a paralisar das extremidades, mãos e pés, e vai subindo. Então, chega paciente que chega até parada respiratória. A sorte da minha mãe foi que parou na cintura. Agora, isso é reversível, entende? Só que isso se dá assim, muito rapidamente, e para você regredir demora. Faz o quê? Faz 2 anos que ela teve isso, até hoje, tem momentos que ela se agacha e não consegue subir. Ela ficou com fadiga muscular. Entendeu? Então, não adianta também sair uma vacina aí atropelada e causar um monte de síndrome nas pessoas, né? A gente tem que ter cautela. Cautela. É aquela história, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou é Covid ou a segurança da vacina, né? A gente não pode também ser irresponsável, né? Eu mesmo tô morrendo de medo da minha mãe tomar isso, porque eu fico com medo dela ter, eu acho que ela nem vai poder tomar. Eu falei, mãe, eu tô preocupada que se ela não poder tomar vacina mais, não vai fazer, vai viver dentro de uma bolha, né? Preocupadíssima com isso, mas tudo bem. Bola pra frente, que Deus vai nos ajudar, né? Então, vamos voltar pra cá, que a gente já vai em 2h30 da tarde já, né? Eu digo que vai ser rápido, mas eu falo pra caramba, né? Então, vamos lá, mas já tá pertinho de terminar. Então, a gente tem aqui, ó, e também o plano da farmacovigilância, que eu falei para vocês. Se a gente vai para a fase 4, você vai ter que dizer como é que você vai fazer essa farmacovigilância quando esse produto cair no mercado, né? Então, olha só que interessante.
A empresa poderá apresentar excepcionalmente o relatório de ensaios clínicos contendo estudos de fase 2 concluídos e estudos de fase 3 iniciados com vistas a requerer o registro de medicamento novo destinado à prevenção ou tratamento de doenças de grave ameaça à vida ou altamente debilitantes, desde que sejam demonstradas para ambos os casos como necessidade médica pretendida, não atendida. Então, de repente, aqui, no nosso caso, da COVID, que é uma grande ameaça, querendo ou não, se consiga registrar rapidamente, né? Que eu acho que já até isso que a Anvisa está acompanhando, porque dependendo, liberar as vacinas rapidamente, né? E aqui em referente ao novo, mas aqui, especificamente aqui ao medicamento inovador, que eu não vou detalhar porque cada um tem umas especificações, mas é só para vocês pensarem. Do medicamento inovador, ele pode ser considerado quando você faz uma nova associação, certo? Por exemplo, a gente tem a rifampicina e a pirazinamida tambutol, que é utilizado para tuberculose. Aí você tem a associação rifampicina e isoniazida. Aí agora você quer botar o etambutol. Aí você faz triassociação. Então, a nova associação, um registro inovador. Nova forma farmacêutica. Vamos dizer que você tem um comprimido, aí agora você faz ele de liberação controlada. Novo registro de inovador. Nova concentração. Vamos dizer que você tem ele a 50 miligramas e você viu que 25 miligramas dá um resultado adequado. 25 miligramas. Para qual indicação? Novo registro. Se não existe no mercado, o referência, ele é um inovador. Nova via de administração. Vamos dizer que você tem um produto que você utiliza via oral e você vê que via tópica também funciona. Novo registro, inovador. E registro de nova indicação terapêutica, que é o caso aí que eu falei para vocês do Viagra, né? Que terminou, que viu que tinha outra atividade e aí foi feita para impotência, né? O registro. Em relação ao genérico e similar, que é específico deles, a gente viu o quê? Que o novo inovador, você vai precisar fazer pesquisas clínicas, que são os primeiros estudos em humanos. Aqui no genérico e no similar, não. Esses primeiros estudos já foram feitos. Então, aqui você vai fazer teste de equivalência e teste de bioequivalência. Então, o que seria esse teste de equivalência farmacêutica? O teste de equivalência e perfil de dissolução, você vai pegar o seu produto e analisar ele igual você faz controle de qualidade, só que você vai fazer ele em comparação ao referência. E o perfil de dissolução, como eu tinha explicado a vocês, você vai fazer um perfil de dissolução no dissolutor, para fazer aquela biodisponibilidade e verificar se ele é parecido com o perfil de dissolução do seu. Se der tudo ok, eles são equivalentes farmacêuticos. Se o seu lote mostrou equivalência farmacêutica, você vai fazer estudos de bioequivalência. Um estudo de equivalência farmacêutica, eu acho que hoje custa assim uns 25 mil, 20 mil. Já um estudo de bioequivalência, você vai precisar testar em humanos. Então, você vai administrar o referência e o seu em humanos, voluntários, né? Porque esses testes são feitos voluntariamente. Você não paga para ninguém fazer isso, são voluntários. Então, você vai precisar, dependendo do tempo de meia-vida da droga, você vai precisar internar mais ou menos. Porque você vai administrar aquele paciente de tanto e tanto tempo. Você pode fazer a biodisponibilidade tanto detectando na urina ou coletando sangue no paciente. Então, você vai precisar, o paciente estar internado, monitorado, você vai ter que ter uma internação, vai ter um gasto para fazer isso, né? Mas você pode fazer, de qualquer maneira, o que a Anvisa hoje fez facilitou a vida de muita gente? Você consegue fazer esse teste de bioequivalência e obter registro tanto como similar como genérico. Você pode fazer o mesmo processo e dizer assim, eu quero o meu genérico e o similar. Então, você vê que tanto o similar como o genérico hoje em dia tem tanto fazer equivalência farmacêutica como bioequivalência. O que difere o genérico do similar? O similar, ele não é intercambiável na sua totalidade. Eu vou achar, Letícia, tem uma resolução que fala sobre os equivalentes, os similares equivalentes. Eu não sei te precisar direito como é que funciona, mas eu vou buscar. Me lembra de eu pesquisar sobre essa resolução que fala de uns similares que são equivalentes? Me lembra?
Me lembra mesmo, porque eu esqueço. Na minha cabeça fica meio confuso por isso, por eles realizarem os mesmos testes e assim, eu fico pensando qual é a real diferença, sabe, entre eles. Porque eles fazem bioequivalência, disponibilidade, mas tem a mesma concentração, aí eu fico meio na dúvida por isso. Não, é complicado pelo seguinte, porque o genérico, se você olhar até na própria definição de genérico, tem dizendo lá, medicamento similar, né? Na própria definição, ele diz lá que o genérico é um medicamento similar. Só que a diferença entre eles, a diferença é que o genérico, ele é intercambiável, porque na hora que você faz uma área sobre a curva, imagina a área sobre a curva. Tu já fez farmacocinética? Biofarmácia? Letícia. Já fiz biofarmácia. Pronto, então quando eu falar área sobre a curva, você já sabe como é que é. Então, na hora que você faz um genérico, ele vai sobrepor. O seu genérico, ele sobrepõe a sua área sobre a curva do referência. O similar, não. O similar, ele não é tão fidedigno, porque ele mexe com recipiente, mexe com um monte de coisa. Então, por exemplo, vamos imaginar que o seu referência diz que você tem que tomar de 4 em 4 horas. E o seu similar deu a mesma efetividade, deu disponibilidade em 5 horas. Você vai tomar de 5 em 5 horas. Mas existe uma resolução, você falou, eu me lembrei. Tem uma resolução de similares equivalentes. Agora, eu não sei se eles são passíveis de intercambiabilidade. Me lembra eu pesquisar isso? Eu até fiquei na dúvida também. Lembro, sim. Tá? Mas, de qualquer maneira, se alguém dissesse, não, mas o similar não funciona. Funciona, ele passa para o teste de bioequivalência. Tá bom? É porque realmente o similar, como eu falei para vocês, o similar demorou 10 anos a todos os similares cumprirem essas normas. Então, tem muita gente que acha que o similar não faz efeito porque acha que não foi exigido, mas já foi exigido. A gente vê agora que é exigido, né? Aí aqui, ó, para a petição da solicitação de... Foi. Só mais uma dúvida. Com relação à patente, o similar também utiliza quando não está mais, né? Sobre a patente Exatamente. De referência. Também. Tá. Porque a patente, quando você faz um medicamento novo e patenteia, porque tem muita gente que não faz patente. Então, se você patenteia, você vai ter 20 anos de exclusividade. Mas, passados esses 20 anos, você pode registrar, você pode fazer uma cópia. Entendeu? Que tanto é que lá na definição do medicamento genérico está dizendo isso, quando excluiu a patentária, né? Eu não me lembro como é que é a frase, mas tem dizendo lá que a patente já foi extinta. E o similar também, que no caso é uma cópia, né? Que é o seguinte, gente, nem todo mundo patenteia. Por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela não patenteou a fórmula dela. É um segredo industrial. Que você pode escolher, porque quando você patenteia, você é obrigado a mostrar para a população o que é a sua fórmula. Quando você patenteia, não é você esconder a sua fórmula, muito pelo contrário, é você mostrar o que é. Que você diz assim, ó, minha fórmula é essa. Então, se alguém fizer igual, não vai poder, vai sofrer danos judiciais. Entendeu? Então, quando você patenteia, não é que você esconde, muito pelo contrário, você mostra, ó, minha fórmula é essa. Ninguém vai fazer igual, não, que a minha fórmula é essa. Entendeu? A Coca-Cola não fez isso. A Coca-Cola, a fórmula dela é segredo industrial. Ninguém sabe o que é, né? Eu sei que todo mundo gosta, né? Minha menina mesmo é doida por Coca-Cola. Mas eu tô tentando eliminar refrigerante aqui de casa. Aí deixa eu te falar para vocês ainda. O estudo de bioequivalência é o teste para bioisenção. Como eu falei para vocês, tem algumas formulações que já são bioisentos. Então, aí você não vai precisar fazer teste de bioequivalência. Vai fazer só aqui, ó, o perfil de dissolução, tá? E aqui, quase terminando, gente, que até eu tô com sede, fica estabelecido, olha só, essa resolução foi agora, ó, o ano passado, que antes, o registro de medicamentos só valia 5 anos, e agora vale 10 anos. Então, a resolução do ano passado modificou, fica estabelecido o prazo de 10 anos para o registro de medicamento, para efeito da renovação do registro de medicamento, na Anvisa, todas as empresas no primeiro semestre do último ano, que aqui não é nem o quinquênio, é do último ano, no caso, como é que chama, seria? No 10, no 9º ano, então.
da validade do registro já concedido deverá apresentar novamente FP1 e FP2, comprovante da taxa de fiscalização paga. Outra coisa, gente, você tem que comprovar que você comercializa. Então, se você tem o produto registrado, mas não comercializa, você corre o risco de caducar. Então, quando você for renovar, você vai ter que mostrar a eles, eu estou produzindo e estou vendendo, certo? Então, comprovante de comercialização do medicamento por forma farmacêutica e concentração durante pelo menos 2/3 finais do período de validade do período do registro expirado. No caso de laboratórios oficiais e empresas que comercializam o medicamento exclusivamente sobre demanda pública, poderá ser apresentada justificativa de não comercialização no período. Por exemplo, tem alguns medicamentos que só os laboratórios oficiais produzem. Por exemplo, tuberculostáticos, talidomida. Então, esses laboratórios, às vezes a demanda, tuberculostático eu nem digo porque realmente tem uma demanda grande, porque a gente ainda tem muitos casos de tuberculose no país. Mas talidomida, hoje em dia, não é muito usual. Então, hoje, só 2 laboratórios que produzem, que tem registro de talidomida. Um é a FURP, São Paulo, que estava até para fechar, né? O Dória lá já estava querendo privatizar a FURP, e a FUNED, que é uma de Minas Gerais. Então, os 2 laboratórios, eles têm registro, mas a demanda não faz com que eles produzam sempre. Então, o que é que ficou acordado com a Anvisa? Um ano a FURP produz, um ano a FUNED produz. Para não faltar o medicamento no mercado, não perder registro, porque às vezes vai precisar desse medicamento e não tem ninguém que tenha registro no país. Então, quando o laboratório oficial conforme a demanda pública, você pode manter o registro, mas você tem que justificar. Certo? No caso de medicamentos que tiverem a sua fabricação descontinuada durante o previsto no inciso 3, devidamente notificada na Anvisa, a empresa deverá apresentar documento com manifestação de interesse em manter o registro justificativa técnica. Então, vamos dizer que você descontinuou, ou às vezes você tem registro para dipirona, injetável, comprimido e solução oral. Aí você pode estar assim, não, olha, eu não estou fazendo mais o injetável não, mas eu quero manter o comprimido e a solução oral, certo? A Anvisa poderá, a seu critério, a qualquer momento do período da validade da regularização e mediante justificativa técnica, exigir novas provas adicionais e requerer. Então, a Anvisa pode chegar junto e dizer, eu quero ver como é que você faz isso. E aqui, muito obrigada. Só para lembrar vocês, o genérico vem essa faixinha